Divina Comédia, a primeira parte, Inferno. Estamos no canto 3. Chegam os dois poetas à entrada do inferno e Dante se assombra com a inscrição severa que lê sobre o seu portal. Reconfortado por Virgílio, entra no átrio do inferno, onde são punidos os ignavos, os que não praticaram o mal, mas também foram relaxados na escolha do bem. Estes são picados por nuvens de vespas e obrigados a correr sem parar atrás de uma insígnia. É nesse primeiro castigo que já vemos a correspondência que se repetirá nas ocasiões seguintes, entre o pecado e a pena. Os que foram tíbios e frouxos em vida carregam sem descanso uma bandeira. Chegam depois às margens do rio Aqueronte, onde Caronte transporta num barco a remo os pecadores para outra margem rumo às suas penas. Vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente, moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. Antes de mim não foi criado mais nada senão eterno, e eterno eu duro. Deixai toda a esperança ao vós que entrais. Essas palavras vi num tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, donde eu, meu mestre, o seu sentido é duro, e ele a mim como mestre que conforta. Livra-te desse medo circunspecto, aqui toda tibieza esteja morta, que chegando hora estamos ao conspecto das tristes gentes das quais já te disse, que tem perdido o bem do intelecto. Depois, na sua, tomando com meiguice minha mão, com que me confortei, fez que no umbral secreto eu o seguisse. Gritos, suspiros, prantos lá encontrei, que ecoavam no espaço sem estrelas, pelo que no começo até chorei. Diversas línguas, hórridas querelas, brados de mágoa, irrupções de ira, com estalar de mãos em suas sequelas, formavam um tumulto que regira no intemporal negrume sem parada, qual turbilhão que areia em torno atira. E eu, com a cabeça já de horror tomada, que gente é essa, indaguei, nesse clamor que parece em sua dor tão derrotada? E ele: as almas que vês nesse amargor são dos que têm no mundo e ora deploram vivido sem infâmia e sem louvor. Com aqueles anjos vis agora moram, que a Deus não opuseram rebeldia, nem lhe foram fiéis, mas por si foram. O céu excluiu-os porque o aviltaria, e o fundo inferno também os proscreve, que tê-lo certa glória os réus traria. E eu, mas que pena tem, que tanto deve, pesar-lhes que clamar os faz tão forte. Respondeu ele: escuta, serei breve. Eles não têm esperança de morte, e essa cega sua vida é-lhes tão crassa, que inveja tem de qualquer outra sorte. Lembrança deles o mundo rechaça, misericórdia e justiça os ignora, deles não cuides mais, mas olha e passa. E eu, que olhei, vi, em disparada agora, um lábaro que parecia sujeito a rodear sem pouso e sem demora. Imensa turba o seguia, que o conceito deu-me numa visão medonha e abstrusa, de quantos tinha morte já desfeito. Alguns reconheci nessa confusa multidão, e eis que aquele apareceu que fez por covardia a grã recusa. Certo então fui, no entendimento meu, que o abjeto grupo aquele era da gente, que a Deus despraz e ao inimigo seu. Esses, de quem foi sempre a vida ausente, estavam nus às picadas expostos de uma nuvem de vespas renitente, que lhes fazia riscar de sangue os rostos, que as lágrimas mesclado a seus pés colhiam molestos vermes ali postos. Quando olhar mais para frente isso me fez, vendo mais gente à margem de um grão flume, chamei: meu mestre, esses que ao longo vês, quem são? E por que cada qual assume
sua vez, para que a travessia se apronte sem temor ao que mostra o escasso lume? Claro terás, com a razão que os confronte os fatos, respondeu, quando alcançando tivemos a orla triste de Aqueronte. Baixei o olhar, temendo ter causado algum gravame ao meu mestre superno, e até a chegada ao rio fiquei calado. Chegava agora um barco, e em seu governo, um velho, branco por antigo pelo, gritando, almas ruins, castigo eterno, para vós, abandonai do céu o anelo. Vim levar-vos, para lá desta corrente, a treva sempiterna ao fogo e ao gelo. E tu que estás aí, alma vivente, deles te afasta, que aqui só vem morto, mas, vendo que eu não ia, mais calmamente tornou. Por outra via, por outro porto, a outra praia virás e a hora azada. Mas levo o lenho te dará transporto. E o mestre, é vã, Caronte, a tua tirada, pois lá onde se pode o que se quer, isto se quer e não peças mais nada. Vi o lanoso beiço emudecer, do piloto do lívido palude, mas nos olhos em brasa a raiva arder, e as almas nuas, em sua lassitude, vi descorarem num tremor violento ao ouvir de Caronte a fala rude. Blasfemavam seus pais, e Deus e o vento, da humana espécie o germe, o sítio e a hora, da geração sua e de seu nascimento. E depois, numa gote só que chora, foram se unindo na beira maldita, que aguarda quem a lei de Deus ignora. De olhos em brasa, Caronte os incita, lhes acenando todos os recolhe, bate com o remo quando algum hesita, como as folhas que o vento outonal colhe, uma após outra, até que a nua ramagem só fita os restos seus que a terra colhe. Assim dessa de Adão sois linhagem. Cada qual vai seguindo, vez por vez, aos sinais, como em vil passarinhagem. E todos vão sobre a onda de pés, e antes mesmo de haverem lá saltado, aqui mais gente junta-se outra vez. Filho, disse o meu mestre dedicado, esses que ousaram em vida o desafio a Deus, chegam aqui de todo estado, e se dispõem a atravessar o rio porque a divina lei os acorçoa, quer dizer, a cambiar seu receio em alvedrio. Nunca passou daqui uma alma boa, portanto, se Caronte ora te estranha, pode saber o que seu dito soa. Depois a terra da sombria campanha tremeu tão forte que ao meu espavento ainda a lembrança de suor me banha, e da lacrimejada terra um vento surgiu de um clarão rubro acompanhado, que me tolheu de todo o sentimento, e caí como em sono derribado. Notas, versos 5 e 6, a Divina Trindade nesta sequência, Pai, Filho e Espírito Santo. 18. Os pecadores praticaram o mal por terem perdido o bem do intelecto, que, segundo Aristóteles, é o guia para a escolha da virtude. 60. O Papa Celestino V, inepto e de frouxo caráter, que abdicou após poucos meses de exercício e foi sucedido por Bonifácio VIII, inimigo de Dante. 63. Os ignavos são desprezados ao mesmo tempo por Deus e por seu inimigo Satanás. Agora a gente está no canto 4. Dante recupera os sentidos e já se encontra, não propriamente no inferno, mas no limbo, onde se encontram as almas dos virtuosos que não sofrem pena, mas não podem ser beatificados por não terem recebido o batismo. Dessa condição participam os grandes vultos da antiguidade clássica, entre eles o próprio Virgílio, que, separados da turba anônima, habitam um nobre castelo, chegando ao qual Dante vê se aproximarem 4 vultos que vêm saudar a volta de Virgílio. São eles Homero, Horácio, Ovídio e Lucano, que logo aceitam Dante em seu grupo, promovendo a sexto entre tanto saber. Após ter encontrado
diversas grandes figuras da antiguidade, Dante retira-se com Virgílio e se dirige para o segundo círculo do inferno. Rompeu o profundo sono em minha mente, um trovão que me fez estremecer, como quem é acordado bruscamente. E com um olhar repousado a volver, em torno atento buscava os sinais do lugar que eu queria reconhecer. É que estava nas bordas abissais desse profundo fosso doloroso que acolhe o eco de infinitos ais. Tão escuro era aquilo e nebuloso que, por mais que eu ficasse o olho a fundo, o que eu visse restava duvidoso. Vamos descer agora ao cego mundo, disse o guia, posto em certo turbamento. Serei primeiro e tu serás segundo. E eu, que à sua palidez estava atento, tornei. Como irei eu se tu hesitas? Que sois aos meus receios dar alento? E ele, a angústia das gentes derrelitas que aqui estão, é que o rosto me ensombreia de piedade, que medo tu acreditas. Vamos, que a longa via nos esporeia. E ao círculo primeiro proceder, me fez que o abissal poço rodeia. Sons aqui eu não pude perceber, de pranto, só suspiros, mas bastantes, para aquela aura eterna estremecer. Só mágoa era, sem penas torturantes, que fazia a turba imensa suspirar, de homens, de mulheres e de infantes. Meu mestre, a mim, não te ouço perguntar que espíritos são esses que tu vês. Eles te explico antes de mais tardar. Não pecaram, mas não têm validez. Sem batismo, seus méritos, e isso faz parte desta fé na qual tu crês. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, e eu dessa condição também consisto. Somos por essa causa, essa somente, perdidos. Mas nossa pena é só esta, sem esperança ansiar eternamente. Pena sentir por sua palavra mesta, imaginando a gente de valor que nesse limbo assim suspensa resta. Dize-me, mestre meu, dize, Senhor. Perguntei-lhe buscando meu sustento para aquela fé que vence todo o error. Salvou-se alguém por seu merecimento ou de outrem, sendo após beatificado? E ele que percebera o meu intento? Era eu ainda novo neste estado, quando aqui vi chegar alguém potente, de signos de vitória coroado. A alma do nosso primeiro parente levou-no junto com seu filho Abel, não é? E Moisés legista e obediente. Davi e Abraão, patriarca em Israel, com o seu genitor e os dele nados, e por quem tanto labutou Raquel, e por mais estão beatificados. Espíritos humanos antes dessa una ocasião nunca foram salvos. Mesmo falando, não paramos nessa selva que atravessamos, todavia, digo, a selva de espíritos espessa. Não tinha percorrido longa via depois do sono quando vi um clarão que das trevas o vasto arco vencia. E logo esse local deu-me a noção, pelo que eu podia ver de longe em parte, de ser de honrosa gente habitação. Mestre, inquiri, que honra, ciência e arte e estes quem são, dos quais tanto aparece o valor que dos mais faz que os aparte? E ele explicou, aquele que merece em sua vida mortal ser distinguido, graça adquire do céu que o favorece. Logo um chamado foi por mim ouvido, um raio nosso poeta eminente. Sua sombra volta que tinha partido. Ao final desse apelo veemente, de quatro grandes sombras vi a chegada, seu semblante nem triste nem contente parecia. Logo ouvi do guia a chamada. Olha o que vem à frente, qual o decano dos outros três, segurando uma espada. Ele é Homero, poeta soberano. O satírico Horácio junto vem, terceiro é Ovídio e último Lucano. Desde que cada um deles detém os mesmos dotes com os quais fui saudado, recebo sua honraria como convém. Assim o belo grupo vi formado, da escola do senhor de excelso canto, cujo vôo como d'água é incontestado. Longo foi seu colóquio, e entretanto acenavam a mim, e eu vi o prazer no sorriso do mestre meu. Porquanto o privilégio iriam
me conceder da acolhida na sua comunidade, e assim fui sexto entre tanto saber. Juntos andamos para a claridade, não coloque o que é bom se o não revelo, tão como o foi em sua oportunidade. Logo chegamos ao nobre castelo, de altos muros em cétupla clausura, clausura em cétupla clausura, também cercado de um arroio belo, que atravessamos como terra dura. Depois, entrando sob 7 arquitraves, viemos a um prado de fresca verdura. Vimos gentes aí de tardos graves olhares, mas prestígio em sua expressão, falavam raro com vozes suaves. Depois mudamos nossa posição para um posto aberto, luminoso e alto, de onde de todos tínhamos visão, sobre o verde que dava-lhes ressaltos espiritusivos sobranceiros, dos quais só de os ter visto ainda me exalto. Electra vi com muitos companheiros, desses Enéas, Heitor reconheci, César armado de olhos rapineiros, Camila e um pouco apartada dali, Pentasileia. E sentado o latino, com sua filha Lavínia também vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e a proverbial Cornélia e só, apartado o Saladino. Olhando um pouco à frente, viu o imortal, mestre de todo homem de saber, sentado em reunião filosofal. Honrarias todos vão lhe oferecer, Sócrates vejo entre eles e Platão, mais próximos que os outros ao entreter. Demócrito, que o acaso faz razão do mundo, e Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Dioscóride, que as plantas deu a vales, e Túlio, Lino, Diógenes e Orfeu. Sêneca, que indagou do mundo os males, e o geômetra Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e Averroes, que o comentário nos deu. Não posso retratar todos em pleno, assim, quando me impele o tema ingente, vezes o fato, eu do relato alieno. Ora, dos 6, restamos 2 somente. E para outra via meu mestre me conduz, desta serena outra aura tremente, e chega onde nada mais reluz. Notas. Verso 53. Cristo, ao ressuscitar, esteve no inferno para buscar e levar consigo para o céu as almas de diversos personagens bíblicos e de grandes nomes da antiguidade pagã. 124. Camila, guerreira etrusca que combateu Enéas. 125. Pentasileia, rainha das Amazonas, morta na guerra de Troia. Latino, rei etrusco do Lácio, cuja filha Lavínia desposou Enéas. 127. Június Brutus, que desapossou Tarquínio, o soberbo, último dos 7 reis de Roma. 129. Saladino, sultão do Egito no século II d.C. 131. Aristóteles. 136. Para Demócrito, o mundo surgiu de combinação casual de átomos. 139. Dioscóride, médico grego do século I d.C., estudou as qualidades de plantas medicinais. 144. Averroes, filósofo árabe do século II d.C., autor de um comentário sobre a obra de Aristóteles, por ele traduzida. Canto quinto. À entrada do segundo círculo do inferno está a figura grotesca de Minos, que ouve as confissões dos pecadores e os distribui para os diversos círculos do inferno conforme o número de voltas com que se enrola em sua própria cauda. Minos quer impedir a entrada a Dante por percebê-lo vivente, mas Virgílio intervém alegando a vontade divina, que ele é obrigado a acatar. Encontra-se Dante, então, em frente de um turbilhão que arrasta violentamente
e sem parado uma multidão de almas danadas. São estas as almas dos luxuriosos, e Virgílio reconhece e indica a Dante diversos personagens da antiguidade. Dante distingue na ventania um casal amoroso que desperta sua curiosidade e pede a Virgílio para lhes falar. São eles Paolo e Francesca, os cunhados adúlteros, surpreendidos e mortos pelo marido traído em Rimini, nos tempos de Dante. Por este interrogado, só Francesca responde e diz que foi o amor que ela despertou em Paolo, o amor que não perdoa a pessoa amada a falta de retribuição, que os levou juntos à morte. Dante insiste querendo saber como e com que eles chegaram ao conhecimento de seus recíprocos sentimentos, e é ela que novamente responde pelos dois e conta a cena fatal em que os dois ignoros estavam lendo juntos a história de amor de Lancelot e Ginevra. Quando chegam ao ponto em que Lancelot, induzido por Galeoto, beija o desejado sorriso de Ginevra, Paola ela diz que nunca lhe será afastado. Improvisadamente beija-lhe a boca e a leitura interrompida. Dante, profundamente comovido, perde os sentidos e cai como corpo morto cai. Do círculo primeiro fui descendo ao segundo, onde o espaço se restringe, e cresce a dor em brados irrompendo. Lá está Minos, que horrendamente ringe, as culpas examina já na entrada, julga e despacha conforme se cinge. Digo que quando a alma malfadada se lhe apresenta, toda se confessa, e ele, que bem conhece, para cada culpa o lugar do inferno que a mereça. Tantas vezes com a cauda então se enrola, quantos graus determina que ela desça. De almas da densa turba, uma se arrola, por vez para submeter-se ao julgamento, e fala, e escuta, e logo abaixo rola. Ó tu que vens ao último aposento, disse, ao ver-me entre as almas derrelitas, menor sustando o seu cometimento, vê como entras e em quem tua fé acreditas, não te engane a amplitude desta entrada. Então, meu mestre, por que ainda gritas? Não impeças a sua fatal jornada, pois lá onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Os tristes sons começo a perceber, do lugar onde eu vim, onde queixume, e muito pranto vem me acometer. Vim a um lugar mudo de todo o lume, que mude como mar que em gran tormenta, de opostos ventos e conflito assume. A procela infernal que nunca assenta, estas almas arrastam em sua rapina, volteando e repercutindo as atormenta. Quando chegam em face a sua ruína, aí pranto e lamento e dor clamante, aí blasfêmias contra a lei divina. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal que desafia a razão e a submete a seu talante. Como estorninhos que, na estação fria, suas asas vão levando, em chusma plena. Aqui as almas carrega a ventania, e a volver para cá e para lá as condena. Nem a esperança lhes concede alento, não já de repouso, mas de menor pena. E como grous cantando o seu lamento, que longa trilha formam no ar passando, assim trazidas pelo negro vento. Sombras eu vi passar se lamentando, e ao mestre perguntei, quem são aquelas gentes que o vento assim vai castigando? A primeira, iniciou o meu mestre. Delas que me perguntas, quem foram em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria foi tão possuída, que líbito fez lícito em sua lei, para escapar da censura merecida. Semiramis ela é que lembrarei, que a Nino sucedeu, sendo sua esposa na terra onde o sultão agora é rei.
Agora, aquela outra é a que se matou, amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. Cleópatra, após bem luxuriosa. Helena vês por quem tanto ocorreu desgraça, e o grande Aquiles, que ora vez, por amor combatendo pereceu. Depois Paris, Tristão, e vez por vez mais de 1000 indicava-me, entretido, sombras a quem amor vida desfez, de antigos cavaleiros tendo ouvido, e damas do meu mestre o chamamento, piedade me deixou quase esvaído. E comecei, poeta, a meu contento, a esses dois falaria que unidos vão, e tão leves parecem ser ao vento. Respondeu ele, espera, já estarão mais próximos de nós, então lhes pede, pelo amor que os conduz, e eles virão. Numa hora então em que a tormenta cede, a voz movi. Ó almas combalidas, falai conosco se outrem não impede. Tal como pombas, quando amor convida as asas firmes abrindo, ao compartido ninho revoam, pelo querer trazidas. Saíram da legião que acolhe Dido, vindo até nós pelo vento maligno. Tão do meu grito o afeto foi entendido. Ó ser que assim generoso e benigno, vens visitar neste negrume imerso, nós que o mundo tingimos de sanguíneo. Se fosse amigo, rei do universo, a ele rezaríamos por tua paz, pois que te apieda o nosso mal perverso. Toda palavra que falar te apraz, ou ouvir será por nós falado ouvida. Quando o vento calar, como ora faz. Repousa a terra na qual fui nascida, sobre a marinha, onde o rio Pó descende, e para sua paz seu séquito convida. Amor, que alma gentil, pronto apreende, este prendeu pela bela pessoa, de mim levado de um modo ainda me ofende. Amor, que a amado algum amar perdoa, tomou-me pelo seu querer tão forte, que como vez ainda me agrilhoa. Amor nos conduziu a uma só morte. Caína terá que dele o nosso alento. Com estas palavras resumiu sua sorte. Ao ouvir dessas almas o tormento, baixei o rosto e quedei-me, até meu guia me perguntar: que tens no pensamento? Em resposta exclamei: ah, que ironia! Quanto desejo, quão ledo pensar, ao doloroso passo os levaria. Depois voltei-me novamente ao par e perguntei: Francesca, o teu tormento até as lágrimas move o meu pesar. Mas dize, não há tão grande dor qual da lembrança de um tempo feliz, quando em miséria o sábio teu mentor mas se de conhecer desde a raiz o nosso amor demonstras tal anseio, eu contarei como quem chora e diz: líamos um dia nós dois para recreio, de Lancelote e do amor que o prendeu. Éramos sós e sem qualquer receio. Vezes essa leitura nos ergueu, olhar a olhar no rosto desmaiado, mas um só ponto foi que nos venceu. Ao lermos o sorriso desejado, ser beijado por tão perfeito amante, este que nunca seja me apartado, tremendo a boca me beijou no instante. Foi Galeoto o livro e o seu autor. Nesse dia não lemos mais de adiante. Enquanto uma dizia seu amargor, chorava outra alma, e como quem se esvai em morte, eu me esvaí de pena e dor, e caí como o corpo morto cai. Notas. Verso 61. Dido, rainha de Cartago, era viúva de Siqueu quando se apaixonou por Enéas, e por este, rejeitada, suicidou-se. Verso 107. Cainá, o giro do nono círculo do inferno, onde são punidos os traidores de parentes.